Você está mais acostumado a perguntar ou a responder? Você faz mais perguntas ou dá mais respostas? No seu dia a dia, você dá mais ordens e direcionamentos para os seus filhos, para os seus familiares, para os amigos, para as pessoas na empresa? Ou você está mais acostumado a questionar essas pessoas sobre o que deve ou não ser feito, enfim? Pois é, ao decorrer da vida, historicamente, nós fomos ensinados a responder, né? E não geralmente a perguntar. Desde pequeno, talvez na escola ou na escola ou na faculdade, responda as questões da prova. Responda, chamada oral, responda a pergunta tal. Responda o que eu lhe perguntei. Os pais diziam, né? Responda o que eu lhe perguntei. E sobre perguntar, bem ao contrário, né? Tinha pais que diziam assim, e não questione mais o que eu tô falando, apenas obedeça. Mas pai, não questione! Não é isso? A decorrer, e claro, não sei se isso aconteceu com você ou não, mas historicamente a gente é ensinado a responder. Responder. E demorou muito pra gente pensar sobre o quanto pode ser importante perguntar. Tá? Mas João, perguntar o quê? Exato, tem muita coisa que pode ser perguntada, né? Muita coisa que a gente pode vir a saber através das perguntas que a gente pode fazer em diversos contextos. Na família, nos relacionamentos, na vida profissional. Então vou pegar exemplos simples, como por exemplo no relacionamento, quando você pergunta para alguém o que aquela pessoa está sentindo, ou o que ela gostaria de fazer, ou como ela gostaria que você fizesse alguma coisa, talvez é muito mais poderoso do que você ir lá e tomar uma atitude de fazer uma coisa que você nem sabe se aquela pessoa vai ficar satisfeita ou não. Na empresa, questionar o seu gestor, por exemplo, sobre o que ele gostaria que você fizesse pode ser uma ótima iniciativa, porque o gestor espera pessoas que tomem a atitude de se mostrar disponíveis. Ao mesmo tempo, como gestor, questionar os meus colaboradores ao invés de dar respostas vai fazer com que eles aprendam mais rápido ou aprendam efetivamente aquilo que precisa ser feito. Com o tempo nesse vídeo aqui, nessa aula, eu vou dar mais exemplos sobre isso. Mas é muito importante a gente começar a entender que existe um poder muito grande nas perguntas. Perguntar é algo muito importante. E a gente precisa, talvez, aprender como fazer isso de uma forma mais efetiva. Eu gosto de fazer um exercício quando eu estou em sala de aula com as pessoas, que eu talvez, não sei se eu vou conseguir fazer aqui, mas vamos testar, mas que você pode fazer com a família, em casa, divertido, inclusive. Eu acompanhava um grupo de... como é que chama? De comédia, vamos dizer assim, de improviso. E eles tinham uma brincadeira que era o jogo das perguntas. E na qual você deveria construir uma conversação entre duas pessoas só usando pergunta. Eu pergunto uma coisa para você e você me responde com outra pergunta. Certo? Então, por exemplo, eu posso perguntar o seguinte, você gostou desta camisa que eu estou usando? Você não pode me dizer sim, gostei, ou então não, porque isso é uma resposta. Você precisa me fazer outra pergunta. Então, por exemplo, aonde foi que você comprou esta camisa? Gostei muito não, porque isso é a resposta, mas onde foi que você comprou essa camisa? E eu preciso continuar esta conversa com uma outra pergunta. Então eu perguntei, você gostou da camisa que eu estou usando? E você me respondeu, onde foi que você comprou essa camisa? E eu preciso agora te perguntar, e eu posso dizer, por exemplo, você quer comprar uma para você? Essa é uma outra pergunta. E você vai precisar me responder também, né? Sem me dar a resposta. Certo? Não vale repetir a mesma pergunta, certo? Enfim, faz esse joguinho em casa, experimenta para ver se vai dar certo, porque é muito divertido quando a gente faz em sala de aula, é muito interessante. Eu vou fazer aqui, sei lá, 3 ou 4 perguntas para você ver se você consegue me dar uma resposta, uma resposta não, né? Para ver se você consegue me responder com uma outra pergunta rapidamente ou se o seu cérebro vai ter dificuldade para encontrar. Então vamos lá. Primeiro eu vou facilitar para sua vida. Você gostou da camisa que eu estou usando? Conseguiu pensar numa resposta rápida? Talvez sim, porque eu mesmo já te dei opções de resposta agora há pouco no exemplo que eu dei. Mas vamos fazer outra pergunta? Qual time de futebol você torce? Conseguiu encontrar rapidamente uma outra pergunta para me fazer? Sim ou não? Vamos para outra. Em que ano você nasceu? Conseguiu encontrar rápido uma outra pergunta para me fazer? Sim ou não? Eu nem vou continuar aqui com as perguntas, mas no geral, provavelmente, as outras perguntas que eu fiz além da primeira tornaram-se um pouco mais difíceis para você me trazer uma outra pergunta. Por quê? Porque o nosso cérebro, e agora eu estou falando de neurociência, ele não é programado para perguntar, ele é programado para responder. E isso é um padrão. Toda vez que alguém traz uma pergunta, eu tendo a responder com uma resposta. Já que o tema geral aqui de perguntas é liderança e o poder que as perguntas têm,
Vamos trazer um exemplo de liderança aqui para você entender o que eu tô falando? Imagina que eu sou seu colaborador e você meu chefe, certo? E aí eu tenho uma problemática aqui, estou com um problema, deixa eu pegar, tem um papel perto aqui? Tem. Aqui, eu tô com um problema e tá aqui o meu problema e eu tenho que resolver o problema. E aí, geralmente, sei lá, vamos entender que nesse contexto eu não sei resolver o problema, então eu vou buscar você, meu querido chefe, querido e amado chefe, que vai resolver o problema para mim. Então eu chego na sua sala e digo, chefinho, estou com um problema, será que o senhor pode me ajudar? Boa parte. Olha, eu corro o risco de dizer que a esmagadora parte dos líderes tendem a pegar o problema e parar para analisar o problema e olhar o problema, não pode deixar, não, ó. E aí olha, analisa e me devolve dizendo, João, faz assim, assim, assim. Obrigado, chefinho. E eu vou me embora com a minha resposta. Você percebe como é confortável para mim fazer isso? Eu, colaborador, tô com um problema, venho aqui para você que é meu chefe, te entrego, você me diz o que fazer, eu vou lá e faço. O que acontece nesse momento? Se der certo, show, eu fui lá, fiz, deu certo, a galera viu eu fazendo, tá tudo bem, eu acertei. Independente de eu ter perguntar pra você ou não. Agora, se deu errado, todo mundo vai ver o erro. E na hora que todo mundo vê o erro, o que eu vou dizer? Foi você, o meu chefe, que me mandou fazer, porque eu não quero me ferrar. As pessoas não querem assumir autorresponsabilidade, então elas tendem a colocar o problema na mão de outras pessoas para que elas resolvam. Essas pessoas que resolvem problemas são conhecidas por chefes. Pessoas que chegaram no patamar de gestão porque têm uma habilidade muito grande em resolver problemas. Só que o seu papel como líder, falando de liderança, não é resolver os problemas dos seus liderados. É desenvolver os seus liderados para que eles resolvam problemas. Aí é que está a grande peça-chave da história. Então vamos dar um exemplo usando perguntas de como essa situação aqui de um problema pode ser resolvida de uma maneira diferente? Bom, vamos dizer que eu cheguei aqui mais uma vez e... Oi, chefinho, tudo bem? Eu estou com um problema. Será que o senhor me ajuda? Tá aqui o problema. Nessa hora, o meu gestor até pode dar uma olhadinha, não tem que tá tudo bem ele olhar, né? Agora, antes de eu entrar no exemplo, não sei se você percebeu uma coisa. Quando o gestor para olhar e para pensar e para resolver o problema, ele tá usando parte do tempo dele, que deveria, como gestor, né, um patamar hierárquico mais elevado, como o gestor ele deveria ter uma visão mais estratégica, mais tática, né, do negócio, ele está ali preso numa atividade que eu deveria estar fazendo. Só que como eu não sei fazer, ele quer evitar erros, ele faz por mim. Então quer dizer, o tempo dele está sendo usado de forma errada e a minha cabeça, que deveria ser usada de forma ainda mais completa para resolver os problemas, não está sendo estimulada a resolver. Está sendo estimulada a pedir suporte para alguém. Cara, aí acontece o que eu vejo enormemente acontecer nas empresas. Os líderes se tornam operacionais. Eles ficam o tempo todo resolvendo os problemas que a equipe dele não consegue resolver, ao invés de desenvolver as equipes para que elas resolvam os problemas sozinhas. Aí é que está uma das grandes chaves do poder das perguntas, dessa técnica que eu estou trazendo aqui. Isso aqui é uma técnica utilizada por psicólogos, por coaches, o poder de perguntar. Se você já fez terapia, você sabe, provavelmente, você deve ter vivenciado a experiência do psicólogo te fazer várias perguntas, fazer perguntas para você, porque é a pergunta que extrai informação de dentro da mente. Vamos usar isso então nessa situação, como eu ia dar o exemplo? Bom, oi chefe, tudo bem? Estou com um problema, será que o senhor pode me ajudar? O chefe pega, dá uma olhada, dá uma analisada. Entendi o problema, João. João, o que você faria para resolver essa situação aqui? Nessa hora, dá um tilt na cabeça do João. Como assim? Eu que tenho que resolver? Eu sempre trouxe aqui, pedi, o senhor me disse que fazer, eu ia lá e fazia. Agora tá pedindo pra eu pensar, tá pedindo pra eu trabalhar. Ah não, pelo amor de Deus, né? Então, é exatamente, cadê minha caneta aqui? É exatamente o que acontece. Dá um tilt na cabeça da pessoa. E no início, se você é líder, entenda, no início as pessoas no geral não vão gostar desse seu comportamento de, em vez de dar a solução, fazê-las pensarem. Porque realmente é desconfortável. Porque eu tenho que agora parar pra refletir e mais, eu tenho que botar o meu na reta. Porque no momento que eu digo o que eu faria, eu tô assumindo a responsabilidade da minha atitude, da minha ação, né? E tem muitas pessoas que inclusive chegam e dizem assim, o que eu faria? Não sei, por isso que eu vim aqui lhe perguntar, porque eu não sei o que fazer. E agora, João, o que eu faço se o cara diz que não sabe o que fazer? Um dos movimentos interessantes das perguntas é você pedir para que ele se esforce um pouco mais para pensar. Então eu posso dizer assim, então João, você não sabe a resposta? Então faz o seguinte, volta para sua mesa, pensa aí, você já tem uma experiência nessa área, pensa em umas 3 soluções diferentes que a gente poderia dar para esse problema aqui e depois você volta aqui para me apresentar quais são as 3 possíveis soluções. E manda o cara embora.
A tendência é que ele vá para a mesa dele, vá pensar, e que depois, com você como gestor pediu, ele vai voltar na sua mesa e dizer, chefe, olha, eu pensei em 3 opções, essa e essa, qual que o senhor prefere? Mais uma vez ele vai jogar a responsabilidade para você. Nessa hora o que você faz? Pergunta de novo. João, dessas 3 que você definiu aí, qual das 3 você decidiria usar? Qual você acha que é melhor? Mais uma vez, eu vou ter que usar. Eu que vou ter que decidir. Entenda que no início isso gera, como eu já falei, desconforto, incômodo, mas com o tempo, conforme a pessoa vai se acostumando a fazer isso, isso começa a gerar um senso de valorização muito grande. No começo eu me incomodo, mas depois eu digo, caramba, ele quer a minha opinião. Né? Ele quer saber como é que eu resolveria, que legal, eu me sinto ouvido, eu me sinto valorizado. Com o tempo, quando se cria essa cultura, a coisa se transforma completamente. Eu já recebi muito feedback de líderes que foram meus alunos dizendo assim, João, que maravilha, depois que eu comecei a usar essa técnica das perguntas, nunca mais ninguém entrou na minha sala para me fazer pergunta. Por quê? Porque geralmente é assim, você pede, quais são as possíveis respostas para esse problema, como é que você solucionaria? O cara vai parar para pensar. E aí a próxima vez que ele vier te trazer um novo problema, a tendência é que ele já vem agora com opções de solução. Afinal de contas, toda vez que ele veio falar com você, você devolveu a pergunta para ele. Dificilmente essa pessoa vai chegar na sua sala de novo com um problema sem ter uma ou 2 ou 3 propostas de solução. Pode acontecer, claro, de ele realmente não saber o que fazer, aí provavelmente essa pessoa vai chegar, olha, chefe, eu realmente não sei o que fazer, eu já pensei, eu não tô quebrando a cabeça, não consigo entender o que fazer. Você pode me ajudar? Poxa, aí sim você entra com o papel de líder, aí faz sentido o seu papel de suporte à sua equipe. Agora, ficar fazendo coisa que as equipes já têm capacidade de fazer é outra história. Então entenda o seguinte, quando eu faço perguntas como esse exemplo que eu dei, vamos pegar o exemplo dessa liderança, o que acontece? Eu passo a ter o poder de, primeiro, analisar a competência do meu colaborador. Essas 3 propostas que o João me disse aqui que poderia fazer para resolver, são coisas que fazem sentido ou o João está viajando completamente? Eu vejo que eu não posso confiar no João. Por que geralmente os líderes têm dificuldade de delegar? Esse é um dos temas que nós vamos falar em alguma das aulas aqui. Delegar. Por que é difícil delegar? Porque ele não confia que as pessoas vão fazer bem feito, ou que vão fazer. Por quê? Porque ele não ensina. Porque ele não dá oportunidade. Muitos líderes tendem a deixar na mão das outras pessoas, não quererem deixar na mão das outras pessoas porque eles não dedicam tempo para ensinar. E João, agora eu vou ter que pedir, esperar tempo pro cara ir lá pensar no que ele vai fazer. João, às vezes eu preciso que a coisa seja rápida, eu preciso resolver de uma vez. Pois é, mas sinto muito, se você não treinou a sua equipe de forma bem treinada antes e você fez a sua equipe se acostumar a vir perguntar pra você, sinto muito, pra você desacostumar agora essa equipe a parar de perguntar as coisas pra você, você vai ter que usar um certo tempo, ou vai ter que parar pra treinar as pessoas, para diminuir o tempo, e também provavelmente vai precisar no dia a dia devolver as perguntas para as pessoas. Então como é que eu resolvo isso? Como é que você resolveria? Como é que eu faço isso? Como você faria? Essas são perguntas importantes. Trazendo um pouco mais do contexto histórico, a ideia das perguntas, né, de fazer perguntas para colocar a pessoa em questionamento sobre o que ela está pensando, isso é conhecido por método socrático. Isso vem lá de Sócrates. Sócrates era conhecido por entrar em conversas e discussões com os homens da época, sempre contrapondo, questionando os pontos de vista das pessoas para que elas entrassem em contradição, muitas vezes, né, sobre os pensamentos da época. Então ele ficou conhecido por exatamente fazer muitas perguntas, trazer muitos questionamentos. E é exatamente isso que a gente utiliza aqui. Se utiliza dentro do coaching, os psicólogos utilizam demais, como eu acho que não sei se eu já comentei aqui, mas enfim. Bom, continuando a nossa conversa aqui, existem tipos de perguntas diferentes, certo? A gente pode ouvir perguntas abertas e perguntas fechadas. Você já ouviu falar nisso? Sabe a diferença entre perguntas abertas e perguntas fechadas? Existe uma diferença básica e elas são bem importantes. Nós devemos utilizar os 2 tipos de pergunta, tanto aberta como fechada. Só que dependendo do contexto, eu vou talvez precisar usar mais perguntas abertas ou mais perguntas fechadas. Então vamos lá. Perguntas abertas, certo? E perguntas fechadas. O que são perguntas abertas? Ou melhor, vamos começar pelas perguntas fechadas, que fica mais didático. O que é uma pergunta fechada? Vou dar um exemplo de pergunta fechada. Você está gostando desta aula? Isso que eu fiz aqui foi uma pergunta fechada. Por quê?
Porque eu não te dei muitas opções de resposta. Quais eram as opções de resposta que você que está me assistindo aí sobre a pergunta que eu fiz? Você está gostando desta aula? Sim ou não? Estas são talvez, mais ou menos, estas são as únicas poucas opções de resposta que você tem. Percebe? São opções limitadas. Né? Ou ainda, que dia você vai me entregar esse relatório? É aberta ou fechada? É fechada porque eu pedi para você me dar uma data. Que dia? Eu quero saber que dia exato. Vai ter que ser uma data, sei lá. Ó. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui dia 22 de abril de 2020. É uma data. Que horas você chega? É uma pergunta fechada. É um horário específico. Não é? Então perguntas de sim ou não, perguntas de data, pergunta de horário, são perguntas fechadas. João, a gente deve utilizar esse tipo de pergunta? Várias vezes a gente pode e deve utilizar, como por exemplo a pergunta que eu acabei de fazer. Que dia você me entrega esse relatório? Até quando você resolve esse problema? Quando é que nós podemos nos encontrar? Você se sente capaz de resolver esse problema? Você pode assumir a responsabilidade disso para mim? Sim ou não? São perguntas que a gente muitas vezes vai precisar utilizar, certo? Agora, entendeu claramente que são perguntas fechadas? Certo. O que são perguntas abertas? Se perguntas fechadas são perguntas que não dão opções de resposta, perguntas abertas são perguntas que dão muitas, infinitas opções de resposta. Então, por exemplo, a mesma pergunta que eu fiz antes. Antes a pergunta foi fechada. Você está gostando do treinamento, da aula? Sim ou não? Fechada. Agora, vou mudar minha pergunta e te fazer a seguinte questão. O que está fazendo você gostar desta aula? Responde aí. O que está fazendo você gostar dessa aula? Gente, quais são as opções de resposta? São infinitas, cara. De repente você vai dizer, olha, eu tô gostando do conteúdo que o João tá trazendo. O conteúdo é a parte que eu mais tô gostando. Ou então, tô gostando do João, o jeito dele de ser, o jeito de dar treinamento, enérgico assim, tá brincalhão às vezes. Esse jeito eu tô gostando muito. Né? Tô gostando aqui de poder fazer isso online. Nossa, tô gostando do fato da Rap e do João tá disponibilizando esse conteúdo pra gente aqui gratuitamente nas redes sociais. Eu gosto muito, por isso que eu gosto e acompanho tantas aulas. Você percebe que tem uma infinidade... Eu não sei o que você vai responder. Eu não sei. Tem uma infinidade possível. Não existe... Me atrapalhei aqui. Existe uma infinidade louca de mensagens, de respostas, de possíveis respostas que você poderia trazer. Faz sentido? Muito bem. Então, tipos de pergunta, perguntas abertas e perguntas fechadas. Bom, muito bem. Seguinte, eu vou trazer alguns contextos aqui, falando de perguntas, que estão relacionadas com os objetivos, tá? Mas, João, por que a gente faz pergunta, certo? Um dos objetivos do porquê a gente faz pergunta. Primeiro, para extrair informação, tá? Isso é um ponto muito importante. Vamos pegar contextos diferentes? Com seu filho na escola, tá? Vamos dizer que ele tá com várias notas boas, mas tem 2 notas lá que estão vermelhas. Esse é um movimento importante. Ao invés de você ir lá e brigar, olha essa nota aqui, como é que você tirou essa nota? É importante talvez você usar as perguntas para descobrir o que está acontecendo. Filho, o que aconteceu? Por que você tirou essas notas baixas? Está acontecendo alguma coisa na aula que faça com que você tenha dificuldade? Tem alguma coisa te incomodando? Vá tentar descobrir o que faz com que aquelas notas não estejam boas. Outra estratégia ainda sobre as notas ruins. Filho, o que tem que ser... Vamos dizer que ele tira uma nota muito boa em matemática, por exemplo. Filho, me conta aí, o que você gosta mais em matemática? João, mas a nota não é ruim, você está falando da nota boa? Exatamente. Eu posso perguntar o que tem de positivo nas notas boas, por que ele tira tanta nota boa em matemática? Porque talvez ali, nas coisas boas da matemática, eu descubro estratégias para ir lá resolver as coisas ruins de outras matérias. De repente é do professor, eu adoro o professor, e lá na outra matéria, sei lá, química, de repente o professor é chato ou algo assim. Talvez aí a gente possa ajudar a criar uma estratégia para ajudar os nossos filhos a mudar as notas. No relacionamento com a sua esposa ou com o seu marido, você viu que alguém está um pouco chateado? Você pode perguntar, amor, você está chateado com alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer para te fazer mais feliz? Aqui em casa é assim, de tempos em tempos, 6 em 6 meses geralmente, eu boto na agenda para lembrar, inclusive, ou melhor, para nunca esquecer. Tocou meu alarme aqui, peraí. Eu coloco na agenda para nunca esquecer, para sempre lembrar, de 6 em 6 meses mais ou menos, ir lá para Luana e perguntar, minha esposa, né, amor, tem alguma coisa que eu faço que te incomoda? Tem alguma coisa que eu poderia fazer por você, por nós aqui em casa e tal, que faria você ser uma pessoa mais feliz?
Poxa, gente, num relacionamento, num casamento, a tendência, o ideal é que a gente queira ficar com a pessoa para a vida toda. Só que será que a gente entende tudo que a pessoa gosta? A gente entende tudo que faz sentido para ela? O nosso objetivo, no geral, é querer permanecer, fazer esta pessoa feliz. Me conta, como é que você vai fazer efetivamente essa pessoa feliz se você às vezes não sabe efetivamente nem o que é que ela gosta ou o que ela não gosta, né? Então eu faço as perguntas. Tem algo que eu poderia mudar para ser melhor, para você ter uma vida mais feliz, amor? Tem algo que eu poderia fazer diferente? Tem algo que está te incomodando? Tem alguma coisa que você não gosta? Quando você faz esse tipo de pergunta, você se mostra, inclusive, interessado pela outra pessoa. Quando as pessoas recebem essas perguntas, elas tendem a se sentir interessadas e felizes por perceber que você está preocupado com elas. Aliás, é muito comum, logo depois de você fazer esse tipo de pergunta, a pessoa devolver para você. Acontece sempre aqui em casa. Eu vou lhe perguntar, amor, tem alguma coisa que eu poderia fazer para melhorar o nosso relacionamento? Tem alguma coisa que eu faço que te incomoda? Ela me responde se tem ou se não tem, e logo depois disso é muito comum que ela me pergunte de volta. E você, amor, tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Então, às vezes, até como estratégia de poder dar um feedback para a pessoa, você começa pedindo feedback para ela até que ela se abra para receber o seu feedback, melhor do que você chegar pura e simplesmente criticando, dizendo o que você não gosta, o que você não está feliz. Então, exemplo de uma estratégia aí de extrair informação falando do relacionamento conjugal. Isso pode servir com amigos e aí no trabalho da mesma maneira. O exemplo que eu dei do líder, do líder que foi lá, ou do colaborador que foi lá pedir ajuda para o líder. Quando eu pergunto para você, o que você faria nessa situação para resolver esse problema? Gente, isso é uma ótima forma de extrair informação, de entender a competência e a capacidade que a pessoa tem de fazer aquilo ou não. Porque imagina que eu pergunto para a pessoa, o que você faria? E a pessoa vem e me traz uma ideia mirabolante lá, doida, que daria completamente errado, e eu sei, porque eu sou líder, eu já sei que dá errado. Pronto, já está claro para mim, eu posso fazer o julgamento daquela pessoa de entender, peraí, eu não posso confiar nesse cara, essa pessoa é doida. Esse é um dos objetivos, inclusive, de fazer perguntas poderosas, conseguir julgar a capacidade. Nossa, essa ideia que ele me deu é nada a ver, eu não posso confiar nessa pessoa para ela resolver os problemas porque ela não sabe. Ou ainda, pode acontecer de eu dar uma ideia e ser a mesma ideia que você ia me dar. Você ia me dizer para fazer exatamente o que eu disse que tinha que fazer. E aí você olha para mim e diz assim, e pensa, poxa, esse cara sabe o que fazer. Esse cara sabe resolver o problema. Talvez na próxima vez eu possa confiar mais nele para ele resolver sozinho, porque ele está mostrando para mim que ele sabe fazer. Entende? Você extrai informação, consegue analisar a capacidade da pessoa. E uma coisa interessantíssima que pode acontecer ainda nesse contexto é o seguinte, imagine que você faz uma pergunta para essa pessoa e ela te traz uma resposta melhor que a sua. Já pensou? Você nem estava pensando naquela ideia e a pessoa diz, olha, podemos fazer isso. Você olha e diz assim, caraca, ótima ideia, parabéns. E mesmo que você fosse falar para ela que já fosse ideia sua, você pode dizer, ótima ideia, parabéns. Quando a pessoa traz uma solução e você diz, ela acha que é dela mesmo, vale valorizar isso, é importante, né? Então, assim, muito interessante extrair informação das pessoas. Seja num momento tranquilo, natural, seja num momento de crise em que você está em conflito com alguém. Se você vai, como eu citei, se você vai no terapeuta, provavelmente num psicólogo, ele vai te questionar sobre a sua vida, sobre o que você pensa de você, sobre seus conflitos internos e trazer as respostas das perguntas geralmente é uma coisa muito positiva que nos ajuda a refletir, a pensar e a chegar a novas conclusões. O processo de autoevolução e autoconhecimento do ser humano passa por responder perguntas sobre quem ele é, sobre o que ele gosta ou não gosta, sobre o que ele faz ou não faz, sobre a vida dele. Coaching, que está muito em voga, muito em alta hoje, tem isso como base. Fazer perguntas poderosas para colocar o coach, o cliente, em conexão, em contato com seus próprios pensamentos, para encontrar suas próprias respostas. O que está aqui dentro da cabeça da pessoa é muito importante. E nesse exemplo, inclusive, aí que eu dei de liderança, eu começo a julgar e separar quem é que eu posso confiar e quem é que eu não posso confiar. E quanto mais eu vou entendendo em quem eu posso confiar, mais eu posso ir largando as coisas que eu tenho para fazer na mão dessas pessoas, porque elas fazem com competência e eu posso me dedicar a fazer aquilo que talvez seja prioritário e mais importante. Então vamos começar a anotar aqui alguns desses objetivos. Então o primeiro que eu coloquei aqui foi extrair informação, né? Extrair informações, certo? Extrair. Segundo que eu coloquei aqui foi poder fazer um julgamento, né? Julgar a capacidade. Então, vamos lá. Julgar a capacidade, certo? Julgar a capacidade da pessoa também, da mesma forma como eu coloquei aqui. Conhecer o outro. Vamos colocar aqui já.
conhecer as pessoas, né? Conhecer o outro, tanto no meio profissional como no meio pessoal. Conhecer o que faz sentido, o que não faz sentido. Eu conheço muitos líderes que nunca tiveram uma conversa com o seu colaborador sobre o que você espera, o que você sonha na sua vida. Você está feliz e satisfeito de trabalhar aqui? Né? Você se sente bem aqui? Tem algum problema acontecendo aqui? Se você pudesse mudar alguma coisa na empresa, o que você mudaria? Quantos filhos você tem? Você é casado? Você é solteiro? Quantos ônibus você pega para chegar no trabalho? O que te inspira? O que te move? Quem é você? Conheço muitos líderes que nunca pararam para conhecer seus colaboradores. E o processo de perguntar proporciona exatamente esse movimento de conhecimento aqui das pessoas. Você se sentiria, acredite, você com seu cônjuge, se você tem ou se você já teve, se sentiria surpreso ou ficaria surpreso com a quantidade de coisa que você desconhece, que você não conhece sobre a pessoa que mora com você, dorme na sua cama, porque geralmente os casais tendem a não ter uma boa comunicação muitas vezes. Muitos relacionamentos conjugais terminam, se acabam pela falta de comunicação entre um e o outro. Um não fala o que está sentindo, o outro não fala também, as pessoas não se conversam, não sabem o que um e o outro está sentindo ou o que pensa, e acabam tendo objetivos distintos muitas vezes, e aí a coisa tende a não dar certo muitas vezes. Bom, valorização, isso é importante. As perguntas também servem para valorizar. Eu já expliquei, valorizar. Eu já expliquei isso agora há pouco no exemplo que eu dei. No momento em que eu faço uma pergunta para alguém na empresa, por exemplo, e essa pessoa me traz uma resposta, uma solução de um problema, e aquilo é muito bom, eu tenho a oportunidade daquele momento de dizer, cara, parabéns, fantástico, é isso. É isso que eu espero de você. Parabéns pela sua solução, parabéns pelo que você trouxe. Então, é uma oportunidade que eu tenho através de ouvir as pessoas, de fazer perguntas e ouvir as respostas, de poder valorizar aqueles trabalhos que estão sendo muito bem feitos, certo? A gente pode pegar esse exemplo nas empresas, que perguntam para os seus clientes se eles estão satisfeitos, não é? Você já deve ter visto pesquisas de satisfação, de o que você acha sobre a nossa empresa? De você está satisfeito com o treinamento? Você está satisfeito com o atendimento? Você está satisfeito com os produtos? O que é isso? Pergunta. Para quê? Para saber valorizar o que há de bom naquela empresa e para julgar a capacidade daquela empresa, onde é que a coisa não está legal, né? Extrair informação do cliente para poder fazer mudanças, alterações dentro da empresa. E isso é muito importante também. E por fim, esse é um ponto importante, eu anotei aqui para não esquecer, que está dentro desse exemplo ainda que eu coloquei, que é fazer o uso da mente do outro. Lembra do exemplo que eu trouxe? De que o indivíduo traz uma solução ainda melhor que a sua? Pois é, muitas vezes nós nos esquecemos que as pessoas têm um cérebro. Os líderes fazem muito isso, eles acabam envolvendo suas equipes muito na operação e esquecem que essas pessoas têm uma cabeça pensante e a prática do dia a dia da vivência e que eles poderiam extrair muita informação interessante exatamente para poder fazer uso, né? Fazer uso. As empresas, poucas empresas têm estímulo de fazer uso, né? Poucas empresas têm o estímulo de extrair informação e pedir novas ideias para os seus colaboradores. Implemente, por exemplo, na sua empresa uma caixinha de ideias onde os colaboradores possam dar ideias. Você vai perceber quanta coisa interessante acaba surgindo aí, porque as pessoas têm muitas ideias interessantes na cabeça. Me veio um exemplo, uma história, que eu não sei o quanto essa história é verdadeira ou não, mas que estavam se construindo um túnel e tinha um caminhão enorme com uma grande peça de uma escavadora que estava fazendo o túnel, uma escavadeira que estava fazendo o túnel, e aí eles iam entrar no túnel e trancou em cima e não conseguiam passar, né? E chamaram engenheiros e várias pessoas para tentar resolver. Meu Deus, o que nós vamos fazer? Vamos ter que raspar o telhado, quebrar a parte de cima do túnel, né? Para conseguir fazer passar essa parte. E olhavam de um lado e olhavam do outro e afrouxavam um parafuso e nada. E veio um simples motorista, chegou e deu a ideia assim: ô pessoal, é só a gente esvaziar os pneus. Esvazia os pneus do caminhão, cedia, né, o pouco que precisava, e aí o caminhão conseguiria passar com os pneus um pouco mais vazios, mas conseguiria passar. Então, quer dizer, às vezes por as pessoas terem níveis hierárquicos mesmo abaixo dos nossos,
A gente como líder às vezes deixa de levar em consideração as ideias que as pessoas têm. Então ouvir as pessoas exatamente para fazer uso dessas informações também é algo extremamente importante. E aí vem uma dica ímpar sobre aprender a ouvir. Já entreguei aqui não era isso que eu ia falar, sobre perguntar, na verdade. Já entreguei a dica antes de falar. Uma dica ímpar sobre fazer perguntas. Para eu conseguir fazer perguntas, como a gente chama de perguntas poderosas, para eu fazer boas perguntas, uma coisa essencial eu preciso fazer. Tá? Vou até apagar aqui, ó. Tá aí para quem quiser copiar, anotar no seu caderninho aí. Mas tem uma coisa muito importante. Para saber perguntar, eu preciso saber ouvir. Gente, isso aqui talvez seja o grande segredo. Tá? Por quê, João? Por que eu preciso saber ouvir para fazer boas perguntas? Porque num contexto geral, as perguntas surgem a partir do que as pessoas falam. Eu não deveria fazer perguntas simplesmente por fazer. Mas eu posso, em vários contextos, você vai entender que o ouvir é importante por duas coisas. A primeira delas é isso. Porque para fazer boas perguntas eu preciso ouvir o que as pessoas estão vivendo, o que as pessoas estão sentindo, qual é o contexto, o que está acontecendo. Eu preciso me interessar por aquela pessoa, me interessar por aquele problema ou por aquela situação naquele momento. Eu preciso ouvir a pessoa. Para poder, a partir do que eu estou ouvindo, construir perguntas poderosas. O exercício que eu fiz no início, que eu perguntei, você gostou da camisa que eu comprei? Você precisa estar atento ouvindo qual é a pergunta que eu te fiz para conseguir construir uma outra pergunta em cima da minha pergunta. Percebe? Então você precisa estar muito atento. Um outro viés importante do ouvir é que no momento em que você faz uma pergunta, a pessoa vai te dar uma resposta. E essa resposta só vai... Todos aqueles objetivos de extrair informação, conseguir julgar a capacidade da pessoa, fazer uso da mente da pessoa, tudo isso você só vai conseguir fazer com a informação que a pessoa te der se você estiver prestando atenção. Se você estiver ouvindo de verdade o que a pessoa tem para te dizer. Porque o último vídeo que eu falei sobre feedback, eu comentei isso, que às vezes um líder vai conversar com alguém e ele fica ali no celular. Não, pode ir falando aí, tudo bem. Cara, se você não consegue dedicar tempo para ouvir, você não vai, a informação vai entrar no ouvido e vai sair pelo outro. E aí não adianta perguntar nesse contexto. O que está acontecendo? Me conta aí. Entendi. Tá, não, pode deixar que eu resolvo. Eu preciso parar para ouvir verdadeiramente o que a pessoa está me contando, entender o contexto, para eu, ao invés de simplesmente decidir dizer deixa que eu resolvo, eu poder fazer perguntas bem direcionadas e bem feitas para aquela pessoa, para que ela consiga talvez resolver aquela questão sozinha, sem precisar de mim. E eu poder, o gestor, poder direcionar as minhas forças, as minhas atenções para aquilo que interessa efetivamente. Valeu? Espero que você tenha gostado desta aula. Se você não sei onde é que você está nos assistindo, mas se você está no YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa lá o sininho para você receber notificações. Toda semana nós temos novas aulas aqui nesse contexto de gestão de pessoas, de liderança, de desenvolvimento humano. Se você está no Instagram, curte aqui, compartilha também para mais pessoas poderem ser atingidas com todo esse conteúdo. E deixe seus comentários aqui embaixo caso você queira perguntar alguma coisa. A gente está aqui à disposição para responder para você. E você pode também entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@rapd.com.br. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.